Sabe aquela sensação de olhar para um problema que parece não ter saída nenhuma, e aí de repente a gente descobre que a solução era na verdade super simples? Pois é, isso acontece o tempo todo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessas barreiras mentais, sabe? Aquelas barreiras invisíveis que o nosso próprio cérebro constrói e que transformam uma coisinha simples num verdadeiro quebra-cabeça. Então, para começar, que tal um teste rápido? Olha só essa imagem. O desafio é o seguinte: conectar todos os 9 pontos usando só 4 linhas retas. E tem uma regra: não pode tirar a caneta do papel. Pode até pausar aqui para tentar resolver. E aí, será que sai alguma solução? E aí, difícil? Se a solução pareceu impossível, pode ficar tranquilo. A maioria das pessoas sente a mesma coisa. Porque a pegadinha aqui não é de lógica, é de percepção. A gente acaba ficando preso em regras que nem existem, regras que a nossa mente inventou do nada. E essa é a primeira grande barreira que a gente vai explorar. Bom, e isso nos leva direto ao primeiro grande culpado por trás dessas dificuldades todas. Os psicólogos têm um nome para isso. Eles chamam de efeito de fixação mental. O que é isso, afinal? Imagina que é como se fosse um atalho mental, sabe? Um caminho que nosso cérebro já conhece de cor. Ele adora esse caminho porque é rápido, é eficiente, ele entra no piloto automático. O problema é que, quando surge um desafio novo, um lugar onde a gente nunca foi, esse mesmo atalho vira uma armadilha. Ele impede a gente de enxergar outras rotas e nos deixa andando em círculos. E o perigo é justamente esse. Essa dependência do que já funcionou antes acaba limitando a nossa análise. A gente simplesmente não consegue pensar em novos métodos. É como ficar preso numa rotina mental que, no final das contas, acaba matando a nossa criatividade. Ok, voltando para o nosso desafio dos 9 pontos. A solução exige que se pense literalmente fora da caixa. Olha só. A barreira nunca foram os pontos em si, mas a nossa suposição de que as linhas tinham que ficar dentro daquele quadrado imaginário. No momento em que a gente quebra essa regra que nós mesmos criamos, a resposta, bom, ela fica quase óbvia, né? Mas não são só os nossos padrões de pensamento que nos prendem, não. Às vezes, a armadilha está bem na nossa frente, na forma como a gente olha para os objetos mais comuns. E isso tem nome: fixidez funcional. O que é a fixidez funcional? É basicamente quando nosso cérebro carimba uma etiqueta em cada objeto. Uma caixa serve para guardar coisas. Fim. Um clipe de papel serve para prender papel. Fim. Essa rigidez mental nos cega completamente para 1001 utilidades super criativas que as coisas podem ter. Certo, vamos para mais um desafio clássico que testa exatamente isso. A situação é a seguinte: tem uma vela, uma caixinha de taxinhas e fósforos. O objetivo é prender essa vela na parede de um jeito que a cera não pingue na mesa que fica embaixo. E aí, como resolver essa? A chave, claro, é superar a função normal de um desses objetos. A solução é de uma simplicidade genial. Sabe aquele clique? Aquele momento ahá? Ele acontece quando a gente para de ver a caixa como um simples recipiente de taxinhas e a enxerga como uma prateleira. Esse é um exemplo perfeito de como, ao libertar os objetos das suas funções de sempre, a gente abre um mundo de possibilidades criativas. Ok, agora a gente vai falar do que talvez seja o obstáculo mais poderoso de todos para um pensamento claro e criativo. E ele vem de dentro. São as nossas próprias crenças. É isso mesmo. De todas as armadilhas mentais, o chamado viés de confirmação é provavelmente a mais traiçoeira. É aquela tendência, muitas vezes sutil, de dar muito mais atenção e valor para qualquer informação que confirme o que a gente já acredita e simplesmente ignorar o resto. Em outras palavras, o nosso cérebro não está necessariamente programado para buscar a verdade, mas sim para buscar confirmação. Ele funciona como um advogado de defesa das nossas próprias ideias, sabe? Ele procura provas de que estamos certos e não de qual é a verdade. Ele filtra tudo, joga fora o que contradiz a gente e coloca um holofote em tudo que apoia a nossa visão. Tem um estudo clássico de um pesquisador chamado Anderson que mostra isso funcionando na prática. É bem simples. Os pesquisadores separaram estudantes em 2 grupos e pediram para eles discutirem o que faz um bom bombeiro. Para um grupo, a tese era que ser corajoso era o mais importante. Para o outro, era ser cuidadoso. E os resultados são impressionantes. O grupo que tinha que defender a bravura concluiu que a coragem era, sem dúvida, a qualidade mais importante. Já o grupo que defendeu o cuidado chegou à conclusão oposta. Cada um deles encontrou um monte de evidências para reforçar a ideia que foi dada a eles. Isso prova o quão forte é essa nossa tendência de defender uma ideia, mesmo quando ela nem era nossa para começo de conversa. Então tá, superar essas armadilhas mentais é um passo gigante.
Mas tem mais uma coisa, um fator que separa quem resolve bem os problemas de quem é realmente excelente nisso. E não é só sobre o que se sabe, mas sobre como esse conhecimento todo está organizado dentro da mente. E a diferença aqui é gritante. Para um amador, o conhecimento é como um monte de gavetas bagunçadas, com informações soltas, sem conexão uma com a outra. Já para um especialista, é como uma biblioteca super organizada, onde tudo está conectado. Essa estrutura permite que eles encontrem padrões, façam conexões que ninguém mais vê e, claro, cheguem às soluções de um jeito muito mais rápido e eficiente. Então, vamos recapitular rapidinho. A gente viu 3 grandes armadilhas que o nosso cérebro adora armar pra gente. O efeito de fixação mental, que é ficar preso nos mesmos caminhos de sempre, a fixidez funcional, que é não conseguir ver novos usos para as coisas, e o mais perigoso de todos, o viés de confirmação, que é só procurar aquilo que prova que a gente já está certo. E olha, o objetivo aqui não é tentar eliminar essas armadilhas. É impossível, elas fazem parte do nosso sistema operacional. O verdadeiro poder está em reconhecer quando elas aparecem. Ter consciência delas já é meio caminho andado para ter mais clareza. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que um problema parecer impossível, qual dessas armadilhas vai ser a primeira a ser notada? Fica aí a pergunta.